39. CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você, tudo bem? Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, claro, todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia. Tudo certo, Bruno. A gente sempre fica monitorando, né, essas disputas que acontecem todos os anos, em todas as prefeituras. A gente já teve situação de paralisação em Limeira recentemente, agora também na cidade de Jaguariúna, e a preocupação é sempre afetar o atendimento também à população, né, Bruno? Sim, é um cordão de guerra, né, quando a gente estava, popularmente a gente utiliza, né, um cabo de guerra ali, porque o que acontece, Sandra? De um lado, os servidores, eles querem a valorização e querem ter valorizações reais nos seus salários, né, a gente sabe que se a gente considerar a inflação do último período, só o reajuste com base na inflação, como muitos prefeitos acabam fazendo no final das contas, né? Então isso é meio misto, né? Se você olhar de forma panorâmica, por exemplo, só para pegar o interior do estado de São Paulo, né? Tem prefeito que dá um reajuste sempre na casa ali dos 5%, 7%, varia um pouquinho, mas as propostas iniciais, depois às vezes compensa um pouquinho no Vale Alimentação, uns dão um pouco mais no salário, outros um pouco mais no Vale, enfim, vai variando essa lógica de negociação. Mas está sempre muito aquém daquilo que é o custo de vida hoje, né, Sandra? Acho que esse é o ponto central, né? A população tem reclamado bastante, porque você vai no mercado, você já não compra mais do que você comprava antes. E aí, inevitavelmente, tem a pressão. Por que eu não consigo comprar? Os produtos estão mais caros. Mas se o meu salário também não está sendo valorizado, obviamente que vai ficar difícil eu conseguir consumir. Então, por mais que tenha que haver, sim, um esforço por parte, por exemplo, do governo federal em controlar questões de impostos, né, em tentar, de alguma forma, garantir com que o preço dos produtos chegue mais barato, os prefeitos, aqueles que são, né, os patrões, vamos dizer assim, a nível local dos servidores, tem que também fazer a sua parte, a sua contrapartida. Senão, os servidores acabam cruzando os braços, né? Se a gente olhar em várias cidades do estado de São Paulo que está tendo essa lógica de reajuste salarial, tem um quadro que é um quadro meio híbrido. Alguns lugares que os prefeitos conseguiram negociar, principalmente com os sindicatos, né, representativos ali dos servidores, e conseguiram garantir aumentos pontuais, em outros casos aumentos escalonados, mas há lugares em que está tudo completamente travado, não vai nem para frente nem para trás, viu, Sandra? Bruno, e a gente, é claro, né, não quer que esse impacto ainda gere mais transtornos para a população, que você já listou aí, né, uma infinidade de situações, e aí quando a gente depende do poder público, também não tem ali a qualidade, né, do serviço, também traz outras consequências. Aí é outra ponta, né? Porque aí quando você cruza os braços, por mais que tenha a legislação que garanta que você tenha que funcionar com o mínimo, né? Para poder atender a população como um todo nas diversas áreas que principalmente são de responsabilidade mais direta dos municípios, né? Então você pega saúde, educação, que são aquelas mais evidentes, vamos dizer assim, né? Se os servidores param na educação, por exemplo, tem escolas que às vezes deixam de ter aula por conta justamente dessa ausência dos servidores, né? Se os servidores cruzam os braços na saúde, a demora no atendimento, por exemplo, no pronto atendimento passa a ser mais evidente. Então, obviamente que a gente espera que a negociação ela flua o quanto antes possível, a fim de que esse tipo de interdição ou de efetivo reduzido não se torne a regra e aí acabe atrapalhando, obviamente, a vida ali do cidadão, que por si só já é difícil, né? Sandra e Felipe, que depende diretamente dos serviços aí públicos, né? Com certeza. Bruno, estamos no número 99 já, viu, do ano. Nesse 9 de abril, completando 100 dias amanhã. Quantas promessas, né, dos novos gestores foram feitas para chegar a esse número dos 100 dias, com várias questões já resolvidas nos municípios. E aí eu, Felipe, aqui, a gente estava dando uma sondada na listagem de Campinas, né, do que estava previsto. Acho que a coisa principal, assim, a gente tá começando de novo a olhar o plano de 100 dias. O plano de 100 dias previa muita coisa, mas uma das principais, a entrega da obra do Mercado Municipal de Campinas. Longe. Tá longe ainda. Aqui falava do transporte. Eu lembro que eles tinham colocado, eu não sei se foi nesse daqui que tinham colocado, que eles iam, no primeiro momento era a licitação do transporte, mas aí eu acho que aqui na promessa era
da minuta. Não, aqui, publicação do edital de concessão do transporte público / consulta pública. Tá caminhando, Felipe Pereira. A consulta pública tá acontecendo. Sim. Então isso foi cumprido. Entrega da primeira fase da estação da José Paulino. Entregue. Início da operação da estação do BRT Bandeiras e Paulsurama. Foi entregue. Entrega do novo terminal do Shopping Parque Dom Pedro. Ainda não. Início da operação do terminal BRT Ouro Verde. Não. E agora ficou pro dia 25, informação que eu apurei. Início da operação do terminal Vida Nova. Ok, checado. Aconteceu. Isso porque a gente tá olhando... Ó, a gente tá olhando aqui ao vivo junto com vocês, tá? A gente tá olhando fazendo... as obras, né? A gente tá aqui batendo o olho e lembrando que a gente sabe. Enquanto a gente analisa isso também, o Bruno, a gente tem, na verdade, uma decisão que saiu. O TSE, que acabou absolvendo o prefeito Dário Saad, o vice Vandão, encerrando aquele processo por abuso de poder às vésperas exatamente desses 100 dias de gestão. Quem traz as informações para a gente é o Lucas Neri. O Tribunal Superior Eleitoral absolveu o prefeito de Campinas, Dário Saad, e o vice Vanderlei de Almeida em ação que pedia a cassação das candidaturas por abuso de poder nas eleições de 2024. A decisão do ministro André Mendonça negou o recurso apresentado pela coligação liderada pelo Partido dos Trabalhadores e manteve o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que já havia julgado o caso improcedente em dezembro. Dário e Vanderlei chegaram a ser condenados em primeira instância pela Justiça Eleitoral de Campinas por gravações feitas em equipamentos públicos para as redes sociais da campanha. O TRE, porém, considerou que as condutas não foram graves o suficiente para justificar a cassação, mantendo apenas a aplicação de multa. O TSE confirmou essa avaliação, destacando que as publicações foram limitadas e sem potencial de comprometer a normalidade do pleito. A decisão ocorre às vésperas de Dário completar 100 dias do novo mandato, encerrando de forma definitiva o imbróglio jurídico que se arrastava desde o fim da campanha. De Campinas, Lucas Neri. Algo previsto, né, Bruno? Como diz o nosso amigo Felipe Pereira, para surpresa de 0 pessoas, né, Felipe Pereira? Surpresa de 0 pessoas, né? Mas vamos lá, tem acho que um ponto interessante nessa história toda, né? Vitória pro Dário, no sentido de que a decisão foi favorável a ele, mas ninguém falou que não teve ilicitude, concorda? Tanto que a pena, na verdade, não foi, né? Ou seja, aquele que vai julgar o caso vai dizer basicamente o seguinte, olha, não é caso de cassação, obviamente, né? Mas deu um puxãozão de orelha, né? Dizendo do tipo, né? Ó, não deveria ter feito. E isso foi presente em todas as instâncias, né? O que obviamente não se explicaria, e eu sempre, desde o início, a gente chegou a comentar isso aqui, seria, né, uma eventual cassação da chapa ou algo nesse sentido que impedisse de assumir. Isso não. Mas tem que ficar muito atento, né? Tem que ter observância em relação às regras eleitorais para não ter nenhum tipo de estripulia, vamos dizer assim, né, Felipe? Porque a justiça vai estar de olho, mas obviamente que não vai agir com o fígado, vai agir com base no que descreve a própria legislação, né? Não era caso, obviamente, né, de cassação como um todo, e o Dário certamente deve estar feliz da vida com a decisão, né? Bruno, vamos dar também uma olhadinha para a sessão da Câmara hoje, né? O Lucas Neri também compartilha os detalhes com a gente. A Câmara Municipal de Campinas realiza mais uma reunião ordinária com destaque para a primeira discussão do projeto de lei que propõe atendimento prioritário a pacientes em tratamento de câncer nos estabelecimentos do município. A proposta é de autoria do vereador Otto Alejandro, do PL, e altera a lei que já garante prioridade a idosos, gestantes, pessoas com deficiência, entre outros grupos. Segundo o vereador, a intenção é diminuir o sofrimento enfrentado por quem passa pelo tratamento oncológico e que é uma forma de protegê-los contra situações de constrangimento e discriminação que muitas vezes ocorrem em razão da lentidão no atendimento. Além desse projeto, também estão na pauta votações de propostas de denominação de vias e praças públicas, concessão de honrarias e alteração de regras do Programa Municipal de Adoção de Praças e Áreas Verdes. A sessão será realizada no plenário da Câmara a partir das 18 horas e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Por enquanto, sem também grandes expectativas, né, Bruno? Não, e um projeto também com a tranquilidade do ponto de vista da aprovação, porque estende o benefício a um nicho específico, né, que
está numa situação maior ali, até mais sensível, né, como a própria reportagem do Lucas trouxe, acredito que zero dificuldade em conseguir tramitar e avançar isso dentro do Poder Legislativo. Uma pauta, né, como o Felipe Pereira costuma dizer, extremamente quente a de hoje, né, Felipe? Ô, Bruno, Bruno, o que tá esquentando muito e tem a ver, inclusive, com o clima e com os números, é o avanço da dengue, né? Ontem o Ministério da Saúde fez o anúncio de uma atenção ou de estratégias nesse enfrentamento contra a doença e também no socorro dos municípios que estão com casos mais críticos, né, na proporção de número de habitantes e de casos, e se dispondo a fazer as ações nessa força-tarefa a qualquer custo, como já aconteceu em São José do Rio Preto, né? E aí tem as cidades da região que estão sendo monitoradas para essas necessidades. Acho que o monitoramento ele é importante, intensificar ações ali de conscientização, de combate, de fazer as limpezas corretas, tudo isso é necessário, né, Sandra? Mas é aquela história, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Vamos rasgar o coração, como diz no popular, né? A sinceridade é a seguinte: precisa da vacina, gente. Esse é o ponto central, né? Já está mais do que evidente que se depender única e exclusivamente da conscientização de todos, na mesma proporção, no mesmo nível na sociedade, a gente está lascado. A verdade é essa, infelizmente, né? Então, o que precisa? Eu acho que o governo federal ele tem que fazer uma articulação a partir do Ministério da Saúde de tornar isso uma prioridade fundamental do Ministério, até como marca do governo pensando no próximo ano, porque dengue não é um negócio que dá só em ano ímpar, né? Ou seja, dá todos os anos, infelizmente, né? Não deveria ser, mas na prática acaba sendo. Então, acho que tem que avançar com a coisa da vacina, Sandra. Tem que ver quanto isso custa, como funciona, se tem como obter doses em quantidades suficientes e vir com essa proposta de uma maneira muito enfática. Até porque, pensando do ponto de vista da estratégia política, o próprio Ministério não tem uma marca para chamar de sua, né? E aí as medidas paliativas, elas são necessárias, as medidas de conscientizações, elas são sempre fundamentais, mas elas por si só, a essa altura do campeonato, já mostraram que não dão conta de conter isso aí. Até porque, se a gente observar, em várias cidades brasileiras, nós estamos com problemas que são problemas aí das epidemias de dengue, né? Então, isso não é só de Campinas região. Para onde se olhar no estado de São Paulo tem esse problema. Então, o que eu penso? Vacina, enfatizar na vacina, numa campanha massiva de vacinação, para ver se diminui a quantidade de infectados, né, da doença e consegue, de fato, garantir a imunidade, diminuindo, assim, os problemas relacionados à atenção que fica, sobretudo no sistema público de saúde, né, gente? Porque aí o que acontece? Você precisa de mais profissionais, mais equipamentos, por vezes você tem que abrir mais leitos para poder fazer a retaguarda ali dos pacientes e fazer o acompanhamento, infelizmente, do que acontece em casos de agravamento, né? Então, acho que vacina é o caminho, né? Mas por vezes é caro, é inviável, é difícil, é complicado, mas a política é isso aí. É a arte de negociar o que é aparentemente, né, impossível de ser realizado até torná-lo possível, né? Então, penso que o governo tem que ter uma ênfase muito maior nesse aspecto, a essa altura do campeonato. E aí a questão é também de ter laboratório com uma produção para atender a demanda, né, Bruno? Que hoje temos só um, né, fornecedor, e que mal consegue, no caso, né, abastecer as necessidades do Ministério da Saúde. Tem gente que tenta até por clínicas particulares, mesmo com preço alto, mas não consegue porque não tem realmente a vacina. E as que devem ser fabricadas também pelo Butantan, de qualquer forma, seria um número pequeno. Então, poderia realmente ter mais investimentos até para acelerar isso, né, Bruno? E detalhe, né? Vamos ser mais uma vez sinceros, rasgar o coração de novo, né? Hoje eu estou rasgando o coração aqui, querido ouvinte, né? Vamos de novo, gente. Não tem uma produção massiva ainda de vacina, porque infelizmente é um tipo de doença que dá em áreas mais pobres. A verdade é essa. Se fosse um problema que afetasse de maneira maciça Estados Unidos, Europa, os países do norte, já tinha uma distribuição maciça disso tudo. Então, o que acontece? O Brasil, até pelo protagonismo, a importância política, econômica que possui nesse cenário desses países mais em desenvolvimento, né, e que, portanto, sofrem muito mais com essa doença, precisa botar isso como prioridade e alocar investimento para poder resolver o problema. Então, acho que, assim, politicamente é algo custoso, é algo complicado, você tem que mobilizar isso, por vezes, até num plano internacional? Sim, mas tem que fazer. Alguém tem que começar a fazer em algum momento, né, Sandra, Felipe? Porque não dá... É para todo ano a gente ficar nesse mesmíssimo problema. Obviamente, isso jamais aliviaria a nossa responsabilidade
individual para que a partir das nossas casas a gente comece a fazer aquilo que é necessário e a responsabilidade coletiva nas mãos da prefeitura de começar a pesar a mão e multar mesmo, caneta, na galera que tem lá por vezes terrenos abandonados e não cuidam, tem áreas onde tem acúmulo de água e por vezes não é multado ou isso acaba não dando nada, então tem que endurecer também as regras do jogo, percebe? É uma coordenação em torno da política para ela poder começar a se tornar realidade de fato e não ficar só para inglês ver, né? Até porque hoje, né, a regra é a prefeitura notifica o proprietário, as prefeituras, né, no caso, notificam os proprietários dos terrenos para que eles façam a limpeza em 30 ou 60 dias, acho que depende, acho que tem uma variação com relação a esse número, para depois ir lá e multar. Ou até de abertura de casas também, né? Que ficam fechadas e que os vizinhos identificam ali a situação de risco. Mas no caso desses 30, 60, 90 dias, vamos pensar nós aqui junto com o ouvinte, né? Quanto você já não proliferou de mosquito da dengue nesse meio termo, né? Então, quantos doentes, né? E quantos doentes? E o Bruno falou, né, dessa relevância e até da discussão talvez internacional. Agora estamos numa posição geográfica, né, de climática também que nos impacta mais, né? O Brasil tem que coordenar, gente. O Brasil tem que coordenar, não tem por onde, né? É uma das maiores economias do planeta, é um dos países mais importantes. A gente não pode ter essa síndrome do menos importante, né? Pelo contrário, é uma doença que nos afeta, é problemática. Então vamos dar ênfase, vamos investir nas universidades que têm desenvolvido pesquisa, vamos ver se tem como elaborar essa vacina num custo menor, vamos ver quais outros laboratórios poderiam desenvolver em suporte também ao Butantan, ou até mesmo ampliar, se for necessário, a capacidade do Butantan. É prioridade, gente. Política pública, ela tem que se criar na condição de um fato político. Se continuar levando como não prioritária, aí a gente fica enxugando o gelo. E aí, Bruno, só para complementar, tem atenção para 80 cidades, né, prioritárias nesse momento, né, de atenção. E aí eles incluíram na listagem também cidades que vão passar a oferecer a vacina da dengue pela primeira vez. E aí entre os municípios de todo o país tem Espírito Santo do Pinhal, que é uma cidade até próxima aqui da gente, que foi incluída também nessa lista para fornecer a vacina contra a dengue para aquele público de 10 a 14 anos. Eu tava tentando lembrar com a Fernanda Alves qual que era a cidade, era Espírito Santo do Pinhal. Isso. E Botucatu um pouco mais distante daqui, mas são cidades paulistas, né? Também Conchal, que não tinha e vai receber. Rancharia, eu falei Conchal não, Conchas, também no estado de São Paulo. Rancharia, Lins também, aqui só para trazer dentro do nosso estado essas que vão passar também, imunizar crianças e adolescentes. Um abraço para todas essas cidades aí, se tem alguém que nos ouve também, né? Passei já por várias delas esses dias atrás. Viajado, né? Viagem, né, Felipe Pereira? Anda, né, pra frente, eu tô sempre dentro do carro, né? E cuidado, viu? Pra não ser picado. Não, aqui parado, completamente parado, sempre. E áreas listas, né? Se cuida, hein, Bruno Silva? Obrigado, gente. Obrigado, queridos. Um abraço pra você, Sandra, Felipe, os nossos queridos ouvintes. Até amanhã. Valeu. CBN, Central Brasileira de Notícias. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com